Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Mais uma Tarô Signos, afinal, mais uma carta nunca é demais. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Vale Aquino, oraculista, e nesse canal você encontra energias semanais, dia a dia, para o seu signo. Olha que maravilha! Gente, lembrando que são leituras coletivas, são direcionamentos, orientações rápidas, tá? De situações que podem vir a acontecer no seu dia a dia e você acompanhando aqui, tendo, né, os insights da espiritualidade, você consegue sim se programar com relação às energias que estão pairando aí no seu dia a dia, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva, curte, comenta, compartilha com as pessoas, né? Porque com certeza algum direcionamento, alguma orientação vai servir para você, tá bom? Aproveito para convidá-los a seguir meus outros dois projetos, que é o Mais Uma Tarô, que são leituras coletivas gerais, tá bom? E o Mais Um Tarô Corrigira, que é onde a energia vem através dos guardiões, né, dos Exus e Pombogiras, conforme eles pedem para fazer o corre e mandar a orientação para quem tem que mandar, tá bom? Aqui no canto esquerdo temos o QR Code para quem sentir no coração de fazer uma doação via Pix, tá bom? Tem também na descrição do canal. O e-mail é maisumatarô@gmail e eu fico extremamente grata junto com a minha espiritualidade, pois ajuda aí na estruturação do canal nesse início, tá bom? Então, bora começar essa energia da semana? Câncer, segunda-feira, não haja precipitadamente. Algumas mensagens, ok? Energia do dia geral, não seja amador no dia de hoje. Independente da situação que aconteça, faça uma análise. É algo que vem assim realmente, onde você vai ter que se posicionar, você vai ter que tomar uma decisão, tá? Importante. Então, seja para algo novo ou para encerrar um ciclo. Uma energia totalmente voltada para você e que você vai ter que ter uma agilidade nas entrelinhas, porque você não pode agir de pronto, você precisa de pelo menos um tempo para pensar e ter uma tomada de decisão, tá? Outra coisa, toda e qualquer escolha que você for fazer hoje, decisão que você vá tomar, que ela esteja atrelada a algo que você realmente escolha de coração, que você goste, que você ame, que te desperte coisas boas, porque é isso que vai tornar a situação próspera, vamos dizer assim. Porque caso contrário, no começo vai parecer que tá tudo lindo, ótimo, maravilhoso, só que no decorrer é onde as coisas vão começar a aparecer, vão começar a se mostrar e você vai se arrepender, tá? E, querendo ou não, alguns aqui ficam sabendo de alguma notícia voltada para a parte de relacionamento, que envolve sim um tipo aí de traição, ok? Mas a orientação da espiritualidade é que você não haja precipitadamente. E a traição aqui, gente, não necessariamente amorosa, tá? De relacionamento. Grande parte.
Mas é aquilo, você descobre que alguém tá tentando te passar a perna no trabalho, né? Você descobre a falcatrua de alguém da família, de amigos, sabe aquela coisa que você vai se sentir traído de alguma maneira, tá? Mas a espiritualidade pede que você não haja no impulso, que você realmente reflita sobre a situação para que você conduza a situação da melhor maneira possível, ok? Então, por mais que você tenha certeza, não saia agindo. Para, respira, reflita, coloca as ideias no lugar e depois você vê o que faz, porque isso tende a, a ser melhor, tá? E é aquilo, se você descobre que você é a amante, tá falando para não agir precipitadamente? Tá falando, mas eu pessoalmente já cortaria, né? Mas a orientação é, respira fundo, né? Digere isso, porque realmente não é algo fácil. Porque muitas pessoas têm escondido que estão em outros relacionamentos, né? Mas a espiritualidade te mostra essa situação justamente para você começar a se desprender e sair dela, tá bom? Então adaptem aí ao que acontece no dia de hoje, mas independente, não seja amador, não age precipitadamente, respira fundo, coloca as ideias no lugar e faça o que precisa ser feito, desde que seja de coração, tá bom? Câncer, terça-feira, primeiro dói, depois transforma. Laroye Exu, guardião aqui na mesa, tá? Espiritualidade confirmando que tá te acompanhando nesse processo de transformação, tá? Porque realmente é uma transição que você tá passando, que você tá vivenciando. Quando a espiritualidade, especialmente, né, para quem tem esse lado da Umbanda, sabe que quando, né, os guardiões, Exus e Pombogiras estão com a gente, algumas situações ocorrem que realmente a gente se questiona por quê, porque dói, né? Então, é aquilo, porque eu tô passando por isso, porque eu tô na escassez, porque eu tô perdendo pessoas, porque, né, sofri um acidente, enfim, tá? Mas faz parte do seu processo de transformação. Você está em lapidação junto com a espiritualidade para fazer a passagem por esse portal para algo novo, algo maior, algo grandioso, né? E são poucas as pessoas que vão acompanhar esse seu processo de transformação, tá? Então, muitos lá na frente vão te admirar pela beleza que você vai conquistar. Na verdade, é o que você se tornou. Porque no fundo tudo isso é um processo de autoconhecimento, que espiritualidade nada mais é do que autoconhecimento. Então é onde você tem N aprendizados em cima das situações que num primeiro momento realmente dói. Mas lá na frente você vai perceber o porquê você teve que passar pelas coisas que você tá passando para chegar onde você chegou e ter o reconhecimento raro que você vai ter, tá bom? Então, apenas confie no processo. Né? E até usando a analogia aqui da carta principal, da magia do rubi, né? Que a gente tem o rubi já pronto, já lapidado, belo, que todo mundo admira, todo mundo quer.
né, que realmente são extremamente lindos e valorosos, mas quando você pega um rubi bruto, ninguém dá nada pra ele, né? É uma triste realidade. Mas esse processo de transformação dele ser lapidado é pesado, mas o que importa aqui é que você tá com os caminhos abertos com nossos amigos guardiões, com Exu, nessa passagem por esse portal, nessa transformação. Laroye confia no processo. Câncer, quarta-feira. A fortuna sempre bate à porta de quem sorri. Câncer, primeira pergunta, o que é fortuna para você? Tá? Porque dentro da situação que você está hoje, você está perdendo a alegria de viver. Então é aquilo. Tem gente que ganha absurdamente bem. Tem gente que, vamos dizer, tem dinheiro sobrando para dar, assim, que não vai fazer falta alguma. Mas essas pessoas são felizes? Será que o meio no qual elas estão inseridas realmente fazem elas se sentir afortunadas, felizes, realizadas? Então, muitos de vocês talvez estejam nessa situação, né? E quem não está nessa situação de sobra de dinheiro, vamos dizer, é aquilo. Tá levando tudo com muito pesar, com muita negatividade. E tá tirando a leveza da vida. Tudo para se manter talvez em grupos, para se manter no estereótipo, para se manter sociável. Mas você se esqueceu do básico. Que o primeiro pacto antes de qualquer coisa é de você para com você, não para com os outros. Então, se você tá perdendo a alegria de viver por algum motivo, é hora de começar a fazer os cortes necessários. Porque aqui, minimamente, você voltar a sorrir, você vai ver o quanto você vai enriquecer, quanto vida, quanto energia, quanto sinergia em dar fluidez para as coisas. Entende? Então tá na sua mão. O que tá te fazendo mal que hoje faz com que você não se sinta próspero? Que está te tirando a leveza da vida? Qual foi a última vez que de fato você sorriu, aliviado, que você teve aquele seu momento feliz, alegre com você, sem preocupações? Então, é hora de você pensar nisso, fazer os cortes necessários e reafirmar o pacto com você. De ser feliz, de ser alegre, de levar uma vida leve. E por consequência, o que você tem de valor para você na vida retorna aos poucos, tá bom? Câncer, quinta-feira. Aprenda a observar. Nem tudo precisa de uma reação. A situação de hoje, Câncer, é que assim, é uma situação que ocorre, que você tem um estalo, um start
para algo realmente diferente, algo raro, vamos dizer assim, raro de acontecer. Então, aquilo, uma percepção que você fala, nossa, faz tempo que eu não sinto isso, que eu não vejo isso, que eu não tenho essa intuição, tá? Que não me surge essa ideia nova, né? Essa visão diferenciada, tá bom? Ou um comportamento que você tem, tá? E você não se reconhece, você percebe que tem algo diferente, pro bom ou pro mal aí, tá bom? Aí você adapte, tá? Ou você percebendo que tem alguém te observando e te copiando. Entende? E principalmente se for essa última situação, essa pessoa faz isso, né? Porque ela sabe do seu potencial, ela tá a fim de roubar ideias, tá? Então, observe como você vai reagir a cada uma dessas situações, ou adapte a situação que você vai vivenciar hoje, tá? E principalmente essa última é aquilo, não tenha reação, porque é o que a pessoa tá esperando, que é o que ela quer para roubar a sua ideia, tá bom? E uma última mensagem que vem aqui é aquilo, se olha no espelho. Por que você não confia no seu potencial, na sua força, nas suas ideias? Por que você desconfia até da sua própria sombra? Se você continuar com esse tipo de ideia, com esse pensamento, as coisas não florescem. A gente tem um buquê aqui, tem um buquê aqui, ó. Né? Então, você tem que observar como você está reagindo à situação de hoje e se você está duvidando de você. Tá na sua mão, ó. Tá bom? Então, não seja desconfiado ou desconfiada do seu potencial nesse caso. Tá? Observe, anote, né? Se questione. Por que eu tô duvidando de mim? Eu consigo fazer, quer ver? Lista tudo. Tá, eu até tenho esse ponto negativo, mas eu consigo trabalhar isso. Ó, não, isso eu não consigo trabalhar de negativo, mas sabendo que eu não consigo mudar esse meu jeito, eu vou me policiar. Então, essa observação é onde você vai se preparar para alçar novos voos raros, vamos dizer assim, em cima de uma ideia que vem, tá bom? Câncer, sexta-feira, o futuro é promissor. Continua na energia de ontem, né, Câncer? Se você não assistiu, volta lá na quinta para entender a energia e volta aqui depois, tá bom? Porque é aquilo. Como você teve que observar e entender a situação, né? Você fez a lição de casa, provavelmente pela energia que tá dando continuidade aqui. E você, de fato, chega à conclusão que tem tudo para dar certo, tá? Com relação aos insights, às ideias que você teve. E principalmente para quem fez a listinha, né, conseguiu identificar aí as possíveis
mudanças que vão ter no meio do caminho, obstáculos, qual é a outra palavra? Possíveis paradas, né? Porque tem horas que a gente também tem que dar uma pausa, né? Mas que você já sabe provavelmente tudo que vai acontecer durante esse processo. Porque é onde cada situação, independente do jeito que ela ocorra, no final das contas você já está se estruturando e estampando a sua marca, o seu legado, o que você veio para fazer, tá? Então, e para alguns poucos é aquilo. Apesar da situação que ocorre hoje, que te traz uma turbulência, que traz um corre, que traz um agito, que te tira de uma zona de conforto, sabe? Porque alguns é bem específico, tá? Você fala, não esperava por isso, porque isso tá acontecendo, é justamente para você ter esse jogo de cintura, né? Identificar o que tá atrapalhando todo o processo, né? Ou que tá te atrapalhando, que tá atrapalhando todo, para você seguir com o seu plano, tá? Estruturando a sua base, para você chegar onde você quer chegar, e você chega, tá? Mas você tem que ser bem realista, bem pé no chão, para resolver o que precisa resolver ainda hoje, para você não perder, tá, a credibilidade com relação ao que você construiu até agora, tá bom? Sábado, Câncer, não negocie seus limites. Energia totalmente direcionada a você, porque a espiritualidade está falando. Por que você está se prendendo nessa situação? Quem é que está comandando a situação? Você ou outra pessoa? Porque muitos cancerianos estão aqui presos numa situação porque querem. Porque não aprenderam a colocar limites. Então você está se mandando nessa situação. E tá na hora de você romper com isso. Porque tá começando a te fazer mal. Entende? Então, cuidado para não se enrolar ainda mais. E depois realmente não conseguir sair dessa situação. Porque cada vez mais você tá se prendendo mais porque você não tá se posicionando. Tá? Então, especificamente hoje, sábado, Câncer, é aquilo. Até aqui você vai, daqui pra frente não. Coloque seus limites. Isso pode, isso não pode. Aqui funciona assim, não funciona assado. Eu sou assim, eu sei que eu não mudo. Não mude para agradar o outro. Não se adapte para agradar o outro. Ok? Então, delimite. Né? Assuma a sua personalidade. Tá? Porque alguns sim tem a ver com personalidade aqui. Não é só colocar limite em relação às coisas, não. Em relação às situações, em relação ao espaço. Mas aqui principalmente com relação à sua vida, ao seu canto, né? Porque até usar um exemplo que talvez seja, 2 exemplos que me veio aqui agora, sejam mais do dia a dia, né? Família querendo se intrometer,
E o povo do trabalho querendo saber da sua vida, né? Porque o povo não tem mais o que fazer. Cara, você não tem que dar satisfação muitas vezes. Porque a partir do momento que você dá satisfação uma vez, você vai ter que dar praticamente sempre. E nisso você vai se prendendo. Você que se prendeu nessa situação. Tá te incomodando? Se não tá, ok. Porque daí você gosta, você se faz de vítima, você, né, tem com quem conversar, daí adapte. Mas pelo que a espiritualidade tá falando aqui, filho, não tá te fazendo bem, não. Então não se engane também. Tá? Então começa a colocar as devidas coisas no lugar, tá bom? Câncer, domingo. Milagres acontecem onde a fé habita. Salve, Arcanjo Rafael na mesa, com sua proteção e seu poder de cura. Gratidão. E paciência. É preciso paciência e sabedoria até para tomar um café. Muito quente queima a boca e frio demais não aquece nem o corpo e nem o coração. Câncer. Você tá ficando impaciente porque você tá deixando de praticar um pouco a sua fé. Você tá perdendo a crença, né? Porque você tá em um momento de questionamento. Por quê? Por quê? Por quê? Por que as coisas não acontecem? Por que comigo? Por que isso de novo? Por que não melhora? Por que as pessoas são assim? Por que me tratam assim? Aí adaptem, tá? Então, tenha fé, reforce sua fé, que isso vai te dar mais discernimento, vai te resgatar a paciência, né? Porque é o que a Preta Velha fala aqui. Café quente demais ou frio demais não serve. O segredo é o equilíbrio, entende? E desde a hora que eu virei as cartas aqui, me veio a música do Lenine, Paciência. Será que é tempo que me falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra viver? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Quem puder ouça, tem muito mais mensagem nessa música. Que eu não sou cantora. E provavelmente cantei errado, mas vocês vão saber que música é essa, tá? Então, muitos aqui estão fingindo paciência também. Para que fingir? Assuma que está sem paciência. É importante para você. E talvez até para as pessoas te ajudarem, perceberem o momento que você tá e te ajudarem nessa questão de reconexão com a sua fé, dependendo de quem tá do seu lado, claro, tá? Mas equilibre as coisas. Você vai ver, principalmente você com a sua fé. O resto das coisas vão se encaixando, tá bom, Câncer? Essa foi a leitura semanal de vocês. Nos vemos semana que vem. Beijo, até mais. Tchau, tchau.